Fala pessoal, estamos aqui no quarto episódio do Café com a Ponti, com uma convidada super especial que é a Carol. Carol é CEO da Kotler e vai falar hoje com a gente sobre como você pode fazer com que sua marca fuja da guerra de preços. Então, Carol, por favor, se apresente aí para nossa audiência, conta um pouquinho de você. Oi pessoal, prazer. Meu nome é Carol e acho que é legal trazer um pouquinho do meu lado B também, além da Carol, CEO da Kotler, porque querendo ou não, são alguns aninhos de empresa já e as nossas histórias elas começam a se confundir, assim como a nossa identidade. E eu acho que é importante trazer também, né, quem a gente é a nível pessoal, para que o espectador também entenda um pouquinho do nosso contexto. Mas meu nome é Carol, eu tenho 26 anos. Hoje eu estou à frente da agência Kotler, uma agência voltada, né, para marketing digital, muito no quesito, né, da parte de social media, de produção de conteúdo, criação de identidades, de marcas fortes. Mas eu sou uma menina mulher que, enfim, né, tem uma carreira aí de mais ou menos já uns 6 anos de jornada. Iniciei minha história no Movimento Empresa Júnior, depois construí a minha carreira, não só na parte de marketing, mas na parte de pessoas também. Então, tenho uma grande proximidade, né, com a área de gente. E que foi aí onde eu encontrei e me deparei com a cultura organizacional e quis trazer ela um pouquinho também para o nosso marketing, né, que a gente atua hoje na Kotler. Então, mais ou menos essa é a minha trajetória. Mas a gente vai falando e vocês vão conhecendo um pouquinho também de mim durante esse episódio. Foi bem legal isso que você falou, porque a conexão, né, quando a gente tem essa troca de pessoas com pessoas, a gente sai um pouquinho desse cenário de tanto IA, tanta informação de tecnologia, de automação, para trazer um pouco mais da nossa natureza humana, né, de conexão Com certeza. de, através de laços, criar negócios e criar marcas, principalmente no final do dia, que tem um alto valor agregado, né? A gente vê diversas marcas no mercado que valem muito mais pela marca em si do que pelo seu patrimônio físico, vamos dizer assim, ou pelo seu produto, né? Então, acredito que muita gente está assistindo e deve estar com interrogação na cabeça, né? Como é que Guilherme, que está à frente da Ponti, traz uma outra agência para falar aqui nesse momento, nesse espaço, e é justamente daí que surgiu a parceria, né, entre a Kotler e a Ponti, porque a gente se complementa muito bem. Né? A gente tem na Ponti uma visão muito de performance, de vendas, capacitação de time, de uso de tecnologia para isso, e na Kotler uma veia de branding, de posicionamento de marca, de captação de conteúdo, de produção e posicionamento de conteúdo. Mas uma guerra que é comum a nós dois, Carol, é o tal do preço, né? Não tem como fugir muito disso. Então, a gente apresenta muita proposta, né? A gente teve o episódio passado com o Matheus Matos, onde a gente falou muito sobre vendas, e muitas vezes a pessoa fala, tá muito caro, não vou fechar porque tá caro, não tenho como pagar, ou então seu serviço não vale isso. E a gente escuta muito isso no nosso dia a dia, e aí a gente tenta buscar contornar essas objeções, tenta buscar produzir valor, mas principalmente nos nossos clientes, né? A gente precisa trazer essa mentalidade para os nossos clientes. Como é que Carol, junto com a equipe da Kotler, tem conseguido construir marcas que contornem essa objeção, que mostrem valor e não só preço? Perfeito, Gui. Isso daí é muito legal que tu traga. E eu gosto sempre de fazer um parênteses antes da gente entrar, de fato, né, na minha opinião e no que eu acho. Hoje, né, empreender no Brasil é um grande desafio. A gente sabe, a gente empreende e, querendo ou não, o empreendedor ele já nasce com a veia lá e com um instinto de sobrevivência muito grande. Então, a gente sempre vai tentar tirar o melhor proveito de toda a negociação que a gente estiver fazendo, principalmente quando a gente está falando de pequena e média empresa, que, querendo ou não, existe uma necessidade de priorização de recursos muito grande para a empresa sobreviver e para a empresa performar dentro do mercado. Mas, saindo um pouquinho desse parênteses, porque é o contexto que a gente se depara e é o contexto que a gente precisa lidar no dia a dia, não tem como fugir disso, eu acho que existem duas vertentes que a gente pode analisar essa questão da guerra dos preços, né? Tem a parte filosófica, que é uma parte que a gente, enquanto Kotler, se identifica também e que é um processo com o qual a gente se deparou na construção da marca da Kotler. E tem também a parte prática, que eu também acho que é importante abordar, porque é o como a gente desconstruiu essa ideia, né, de preço, de agência de marketing com melhor preço, que é o que a gente sabe que a gente se depara hoje no mercado, principalmente aqui no Nordeste, de agências de marketing, principalmente digital. A parte filosófica é que desde que a Kotler surgiu, ela surgiu nesse sentido.
por nós, fundadoras, sermos as gestoras, né? Sermos gestoras de formação, então eu sou formada em administração de empresas, minhas sócias também. A gente foi cliente durante muito tempo de outras agências, em diversos segmentos. Para você ter ideia, eu trabalhava numa empresa que hoje é cliente da Kotler, né, a BWA Global, de performance tributária. Então eu fui cliente de uma agência de marketing enquanto empresa de performance tributária. Uma das minhas sócias é sócia da Noha, que é uma loja de sapato, então já é para a parte, né, de varejo. Minha outra sócia é gestora de riscos na Deloitte. Então, assim, a gente vem de empresas muito diferentes, mas que a gente esteve no papel de cliente, né? E a gente esteve no papel de entender que o serviço barato, ele sai caro. Então, quando a gente iniciou a Kotler, o nosso foco principal era elevar o nível de serviço de gestão de mídias, que era oferecido aqui, né, na nossa região, entendendo que a gente ia levar muito não e que a gente ia muitas vezes perder nessa guerra de preço. Mas, e aí por isso que eu digo que é um pouco filosófico, a gente já sabia muito bem disso antes de iniciar a empresa e foi um exercício de consciência de valor. E consciência de valor que a gente queria gerar também. E aí que entra a parte mais prática. Porque a gente sabia muito bem, né? Ao longo dos anos a gente também foi azeitando isso, para quem a gente queria vender. E muito bem para quem a gente não queria vender. E querendo ou não, existem alguns segmentos e alguns tipos de vertentes de negócio que não aportam contratar um serviço da Kotler por conta do negócio deles, e tá tudo bem. Então, a partir do momento que a gente teve o grau de consciência de entender quem era o nosso perfil de cliente ideal, qual era a dor e a solução que a gente queria trazer para ele, ficou muito mais fácil levar um não por perda de preço. E ficou muito fácil também, depois de alguns aninhos, entender que esses clientes muitas vezes voltam pra gente. Depois de uma experiência negativa e depois de entender que o barato saiu caro. Então eu acho que é um pouco dessa nuance aí que a gente se deparou em primeiro momento. Esse ponto que você trouxe, Carol, me chama muita atenção, porque as empresas, né, principalmente o pessoal que está assistindo a gente, acaba confundindo muito o que é o meu perfil de cliente ideal e o que é ser nichado. Né? E são coisas diferentes, né? Como você falou aqui, a Kotler atende diversos setores. Você citou um exemplo super específico no âmbito tributário e vocês atendem, que eu conheço um pouco da empresa, nicho de fisioterapia, varejo e uma série de outros segmentos que não tem nada a ver com tributário, por exemplo. Então, você entender o seu perfil de cliente ideal não é você ser nichado. Você não precisa atender só um nicho médico, atender só um nicho X, Y ou Z. É você entender para qual tipo de empresa você quer vender, o tamanho de equipe que aquela empresa tem, volume de faturamento que ela tem, potencial de investimento que ela tem. E eu gosto muito de trazer, quando a gente conversa com um cliente nosso da Ponti, que para você saber para quem você quer vender, primeiro você tem que saber para quem você não quer vender. Perfeito. Né? Então, fica muito mais fácil você decidir o seu público-alvo, decidir o seu ICP, né, que é em inglês uma sigla para público-alvo, né, Ideal Client Profile. A melhor forma é você ir eliminando aquilo que você não quer. Perfeito. Então, na Ponti, como a gente tem uma visão muito mais de performance, por exemplo, a gente não atende nicho médico. Né? Então, o nicho que pra gente é negativado. Então, foi nicho médico, obrigado pelo seu interesse, mas a gente não atende esse segmento. Então, a gente consegue fazer essa filtragem muito clara do que a gente quer atender ou não, porque aí a gente consegue trazer para dentro de casa clientes com uma melhor qualidade. E aí eu acredito que esse é um ponto que, às vezes, como você falou, né, é um barato que sai caro. A gente traz para dentro de casa um cliente que faz todo o sentido para apagar o incêndio do nosso fluxo de caixa, né? A gente precisa vender para pagar as contas, mas no final do dia a gente gasta um esforço danado para fazer onboarding, fazer planejamento e aquele cliente vai embora porque simplesmente estava fora do perfil. E Gui, a gente teve o privilégio de iniciar a Kotler com essa mentalidade, mas a gente errou muito ao longo do caminho. E querendo ou não, a gente que começa a empreender muito jovem, demora um tempo pra gente criar esse nível de consciência, esse nível de maturidade de conseguir dizer não pra um lead que tá batendo na porta e dizendo, poxa, eu quero o teu serviço, né? Mas é o que eu te falei, querendo ou não, é esse instinto de empreendedorismo que você precisa sobreviver lá no momento e você acaba se precipitando em relação a esse tipo de escolha. Mas a Kotler vai fazer 5 anos aí de história, né? 3 anos que eu tô dentro da operação, ainda vou completar.
E eu acho que durante esse processo a gente amadureceu muito nesse sentido. E que também é legal que a gente, enquanto empresa, entenda que talvez esse ICP nosso que a gente definiu em um primeiro momento, ele mude ao longo do caminho. Porque a gente tá dentro de um contexto em que tudo tá mudando. E muito rápido, né? E muito rápido. Então seria estranho que a gente se mantivesse, né, fixo, numa ideia fixa de quem é o cliente ideal que a gente quer atender. Porque o contexto muda. Então eu acho que isso é um grau de maturidade que a gente foi aprendendo ao longo do tempo também. Maravilha. A gente tem uma rotina lá na Ponti, cara, onde a gente revisa trimestralmente o nosso ICP, porque ele é um organismo vivo. Ele tem que estar se modificando. E a melhor forma de você montar o ICP, né, além do que a gente falou de ir eliminando o que você não quer atender, é com base no seu histórico de carteira. Se você está começando sua empresa hoje, começando seu negócio, você não tem histórico nenhum. Então, é mais desafiador. Mas a partir do momento que você já tem aí 5 anos de mercado, como o exemplo da Carol, você já tem um histórico de qual segmento funcionou, qual que não funcionou, porte de empresa que funcionou, que não funcionou. Um ponto que pra gente, né, e busque aí fazer uma analogia para o seu negócio é muito importante, é que na empresa que a gente atende tem uma pessoa de marketing para ser esse elo entre agência e empresa. Perfeito. Que sem essa pessoa, 90% dos projetos costumam dar errado. Então, esse tipo de contexto é muito legal. Então, eu super indico como primeiro passo para você que está aí do outro lado é desenhe o seu ICP. Ele não precisa ficar fixo, escrito em pedra, como a Carol falou, mas precisa partir de um princípio ali que você vai melhorar e vai otimizar ele. Mas aí, cara, eu queria fazer um gancho com outra coisa que você falou, bem interessante, que foi... A gente começou falando sobre isso, né? Preço e valor, né? Como é que eu mostro para o meu cliente que meu produto vale aquilo que eu estou pedindo, que meu produto, meu serviço vale aquilo que eu estou pedindo em termos de preço. E aí entra um ingrediente que é o tal do desconto. Para muita gente, o desconto, quando a gente fala para varejo, né? Eu gosto muito do João Adib, da CIMED. Nossa, eu sou fã da CIMED. É fantástico, né? O posicionamento dele. Então, ele tem a ver muito de desconto, de mostrar para o consumidor que o consumidor está tendo uma vantagem. Quando a gente escuta outros players no mercado de vendas, principalmente quando a gente olha para o B2B, que é o mercado que a gente está mais inserido, e para vendas mais complexas, de não dar desconto. Né? A gente viu o Mata falando aqui, fala teu preço, espera um pouco da reação do cliente antes de oferecer algum desconto, oferecer alguma sequência. Como adaptar isso dentro da realidade dos clientes da Kotler e dentro da própria Kotler como um todo, para que busque um equilíbrio, né? Nem zero desconto, mas também não tão agressivo a ponto de você perder o valor do seu produto, do seu serviço. Um dos pontos que eu mais falo e que eu mais bato na tecla, inclusive eu dei uma palestra mês passado, onde eu falei exatamente sobre isso, que é sobre contexto. Hoje as pessoas querem ter fórmulas mágicas, né, dentro do marketing para aplicar para qualquer tipo de negócio. E querendo ou não, isso é impossível. Não tem receita de bolo. Não existe receita de bolo. Dentro da minha gama de clientes, por exemplo, eu tenho contextos totalmente diferentes, de segmentos diferentes e de modelos de negócio diferentes. Porque o desconto, antes dele ser uma estratégia de venda, né, o caixa da empresa precisa suportar aquele desconto, precisa fazer sentido lá na conta, né? A gente precisa ter uma margem que permita esse desconto e que faça sentido o grau de esforço de venda, de custo de aquisição de cliente, etc. E cada empresa vai ter isso de forma muito particular. Então, lá na Kotler, eu sempre gosto de bater nessa tecla de que antes de marqueteiro, a gente, né, é especialista em negócios. A gente é especialista em gestão. A gente tem um know-how de administração por trás do marketing. Porque o que eu vejo hoje, muita gente pregando, né, é que o negócio tem que servir ao marketing, mas é o contrário. O marketing precisa servir ao negócio, né? E muitas vezes a gente vai precisar de um estudo de contexto para primeiro entender o contexto interno, o contexto externo daquele cliente, para aí sim traçar uma estratégia. Então, nem existe muito isso de, poxa, equilibrar, né? Nem zero desconto, nem muito desconto. Na verdade, talvez vão ter negócios que exijam zero desconto, vão ter negócios que exijam 100% de desconto. No caso do Adib, né? Querendo ou não, ele tem uma parte muito forte, né? De atuação na parte de genéricos, né? De medicamentos genéricos. Então, nesse quesito, o preço é o que manda, né? É o critério de escolha do consumidor. No nosso caso, que a gente está vendendo um serviço high ticket, querendo ou não, o critério de escolha vai ser qualidade, né? Vai ser experiência do cliente. E isso é um ponto que eu sempre bato muito na tecla, principalmente quando eu vou falar com quem está começando agora no marketing, com jovens, com quem está na universidade, etc. Que tenham muito cuidado com fórmulas prontas. Muitas vezes o que a gente vê hoje no marketing são pessoas querendo
colocar, né, coisas já escritas há muito tempo atrás por Kotler com a nova roupagem, para vender bonito, para falar de um jeito legal. Mas na Vera mesmo, o que a gente precisa olhar é a realidade e o contexto do cliente. Até um IA mesmo, que é uma coisa que a gente fala tanto hoje, né, de inteligência artificial. Se você não der contexto para a IA, ela não vai conseguir operar. Então, como é que eu, sem saber o contexto do meu cliente, vou dizer, a estratégia que você tem que seguir é essa? É impossível. Então, até um conselho para vocês, né? Se uma agência, se alguém chegar para vocês oferecendo um serviço com a fórmula mágica, sem perguntar quem é teu público, sem perguntar qual é o teu mercado, quais são as dores que você resolve, qual é o seu ICP, fuja. Porque muito provavelmente esse serviço não vai dar certo. E se der certo, foi por sorte, né? Então, eu acho que esse aí é o ponto principal que a gente precisa estar atento. Você falou do 0 ou 100% de desconto, né? A gente estava falando um pouco sobre isso. Inclusive no nosso almoço de hoje, né? De você ter empresas dentro do seu portfólio que sirvam de âncora para outros negócios, né? Então, muitas vezes você, empresário que está começando e está querendo construir sua marca, construir seu valor, trabalhe de graça. Parece absurdo, né? Pô, trabalhar de graça é difícil. Mas a gente pegar um nome de mercado, a gente citou aqui a CIMED, por exemplo. Imagina a sua empresa atender a CIMED. O valor que isso vai agregar para a sua marca, em termos de você conseguir vender o seu serviço, o seu produto para centenas ou milhares de outras empresas, porque você atendeu a CIMED, é muito grande, né? Um valor muito alto agregado. Então, trate aquele cliente ali que tem um nome muito grande no mercado, que vai servir de âncora para outros negócios, como o seu custo de aquisição, que a gente falou aqui, né? Seu custo de aquisição não precisa ser só comprar mídia paga, comprar, seja ela online ou offline, comprar a lista de leads ou qualquer outro tipo de estratégia. Seu custo de aquisição pode ser atender um cliente que tem um perfil de um nome, de uma marca forte, que vai agregar para o seu portfólio, né? Que vai gerar valor e que vai fazer com que você traga negócio. Inclusive, a Kotler começou assim. A gente não tinha nome no mercado, a gente não, querendo ou não, a gente estava iniciando um negócio do zero. E a gente tinha uma consciência muito clara de que os primeiros trabalhos teriam que ser feitos para gerar case, para gerar exemplo, para, enfim, né? Para a gente também testar e validar o modelo do serviço que a gente estaria oferecendo. Então, isso daí é um conselho que eu super concordo, assim, com o que tu falou, de fato. E aí, Carol, saindo um pouquinho aqui das vendas complexas, B2B, eu queria trazer um outro cenário que eu vi nas minhas redes sociais esses dias e que me chamou muita atenção. Você, como especialista de marca, vai poder explicar um pouquinho pra gente desse efeito. Então, pegar uma palavra-chave que você trouxe foi contexto. A gente falou de contexto para IA, de contexto para posicionamento, para venda do seu produto, do seu serviço. E aí eu tava vendo um post, um Reels ali no Instagram, que mostrava um violinista, um dos violinistas mais famosos do mundo, tocando no metrô. Um dia de expediente normal, com uma circulação de pessoas muito grandes, e ali sempre tinha uma pessoa que passava, deixava uma moedinha, ou passava e nem escutava, nem olhava, sendo que na noite anterior ele tinha lotado um teatro com um ticket aí de 500, 600 dólares por pessoa, e, enfim, com um público enorme, e tinha feito um concerto, né? Mas tudo era o contexto. Ele estava num teatro super luxuoso, onde foi feito um marketing legal, uma exposição legal, uma estrutura muito bacana, tinha toda uma recepção, champanhe na fila e tudo mais, e todo um tratamento VIP. Porém, no metrô, ele estava simplesmente ele e o violino dele, tocando ali exatamente a mesma música, exatamente o mesmo efeito sonoro, porém num contexto bem diferente. Perfeito. Né? Até que ponto vocês enxergam na Kotler que as marcas negligenciam esse contexto e às vezes focam muito no produto e esquecem da experiência do usuário? Eu gosto muito de trazer um outro exemplo também, que é a parte de alimentação, né? As pessoas não se dão conta, mas quando você pede algo no iFood, né, ou em qualquer outra plataforma de delivery, até você morder, dar a primeira mordida na sua comida, a experiência que você teve foi a embalagem, né? Então a embalagem tem muito. Com certeza. A pizza, o hambúrguer que você pediu pode estar delicioso, mas se ele veio na sacola molhada, rasgada, sem o lacre ali de segurança e tudo mais, sua experiência tende a ser muito pior. Então, pegando esses dois exemplos aqui de contexto, Carol, como é que a Kotler vê isso no mercado, as marcas utilizando isso de forma correta ou até deixando de se aproveitar aí desse contexto e focando muito no produto em si? Perfeito. Hoje, no mundo que a gente vive, não basta você ser bom. Você precisa aparentar ser bom, né? E aí eu vejo até muitas marcas preocupadas com a experiência do cliente, mas muitas marcas que não se colocam no lugar do cliente para entender essa percepção de experiência. Então, muitas vezes, o que é bom para Guilherme
né, e o que você enxerga valor, não necessariamente vai ser o que o teu cliente enxerga valor. Então você fazer uma... E aí, por isso que é tão importante você saber o seu ICPI, você e desdobrar nele para estudar ele de forma mais aprofundada, né? Você precisa entender o que é que vai brilhar o olho daquela pessoa. Então, eu vejo muitas marcas se preocupando com experiência, mas se preocupando com experiência no meu viés, né? E não praticando o exercício da empatia de fato se colocar no lugar daquele cliente, entender quem é aquele cliente, entender o que é que pode gerar valor para ele. E a melhor forma de fazer isso é perguntando pro teu cliente, né? Fazendo pesquisas, se você é uma empresa menor, sair para tomar um café com alguém que você, né, atende, com um cliente seu da casa, para tentar entender de fato o que é que geraria um fator de melhoria, né, na percepção de valor dele em relação ao seu serviço. E um outro ponto também é que muitas vezes essas jornadas são construídas, mas a gente não escancara na cara do cliente que aquilo está sendo feito, né? A gente não comunica para ele que aquela experiência está sendo tocada. Então, quando a gente fala de jornada do cliente, não é só a ação que a gente faz com aquele cliente, né? Mas como a gente comunica que aquela ação foi feita e faz com que aquele esforço e aquele trabalho que a gente teve realmente gere aquele valor e seja percebido pelo cliente lá na ponta. Então, eu acho que a gente tem essas vertentes aí a serem exploradas, né? Mas eu também acho, Carol, que eu bato na tecla, assim, né, da questão do contexto. Por quê? Vão ter empresas em que o critério de escolha do consumidor é o preço. E tá tudo bem. Você precisa, na verdade, entender qual é a batalha que você tá lutando, né? Eu sempre gosto de trazer a analogia do café. Quando começou, né, enfim, tudo isso, o café era uma commodity e o critério de escolha era a necessidade, né? Quando a gente vem a Revolução Industrial, etc., o café começa a ser embalado, vira produto, vai para um estante, o critério começa a ser preço. Depois a gente começa a ter cafeterias, o critério é um serviço, né? O critério de escolha é o quê? É qualidade. Experiência do ambiente, né? Hoje, Starbucks entra com isso e o critério de escolha é o quê? A autenticidade, a experiência da marca. Mas nem todo mundo é Starbucks. E nem todo mundo precisa ser Starbucks. Então, você tem um grau de consciência alto em relação ao que é o meu negócio. Qual é a guerra que eu quero lutar, porque talvez seja a guerra de preço. E tá tudo bem. E aí você vai priorizar isso pro seu cliente final. Mas talvez não. Talvez você não queira lutar essa guerra de preço. Você queira lutar, né, uma guerra de qualidade. Então, você ter esse nível de consciência é muito importante também. Com certeza. E a gente lida muito no dia a dia com diversas empresas, né? E a gente vê essa falta de clareza muitas vezes de qual a guerra que eu quero lutar, né? Se é a guerra de preço, como a gente usou o exemplo aqui, a CIMED briga por preço porque tem medicamento genérico, por exemplo. Mas ele tem uma outra linha de produto, como o Carmed, que é de alto valor agregado, que ele fez um collab ali com outra marca e conseguiu enxergar a oportunidade. Então, como a gente falou aqui desde o início, não existe uma receita de bolo que você vai copiar e colar aí na sua marca. Existe você fazer uma construção que faça sentido para o que você tem como objetivo, né? E um ponto que você falou que me chamou muita atenção, cara, eu vou até abrir a cortina dos bastidores aqui da Ponti, viu, pessoal? A gente estava reformulando o nosso site e o pessoal estava escrevendo, melhorando os textos, refazendo o layout, melhorando ali a experiência do usuário no digital, né, nas páginas. E aí eu fui dar uma olhadinha na parte de missão, valores, aqueles pontos principais que tem na parte de quem somos. E aí estava escrito assim, foco no cliente. Aí eu fiz, opa, não é o foco no cliente. E quando a gente fala de foco no cliente, a gente está colocando o cliente no centro do que você falou, do nosso viés, do nosso ponto de vista. Aí eu fiz, tira o N, escreve um D aí e bota um caps lock. Porque o foco é do cliente. A gente tem que entender para o cliente o que é que ele tem como objetivo. E a gente vai ajudar ele a construir aquele caminho para chegar lá, né? Então a Ponti nasce muito disso, de ser a ponte entre o ponto A e o ponto B, para fazer com que o nosso cliente chegue no objetivo dele, e não no nosso objetivo. Porque eu posso entender que, para o cliente A que eu atendo, o objetivo dele é faturar 100 vezes mais do que ele fatura hoje. Mas na cabeça dele que está do outro lado, ele não quer faturar mais, ele está feliz com o que ele ganha, ele quer melhorar a experiência do cliente, ele quer ter mais tempo, ele quer que a equipe dele tenha mais tempo, ele quer viajar com a família, ele quer dar autonomia. Então, eu preciso fazer o que você falou, né? Olhar com o viés do cliente, né? Olhar pela lente do cliente. Então, dentro de todo esse contexto, como é que você faz, Carol, dentro da Cota, junto com o teu time, para conseguir entender
qual que é a visão do cliente e ajudar ele a construir esse caminho também, e não só usar a sua verdade como verdade absoluta e impor algo para quem está do outro lado. Perfeito. Eu acho que esse foi um exercício que a gente começou a fazer na Kotler depois de um tempo lutando aí e dando murro em ponta de faca, né? Para, enfim, entender qual é esse objetivo. Mas a gente, de fato, criou uma metodologia, que é uma metodologia que todo o nosso projeto inicia com a fase de estudo e com a fase de briefing, né? No marketing, o briefing é muito conhecido, mas eu acho que ele é a cereja do bolo para fazer um projeto ter sucesso ou não. Se eu tenho um briefing mal feito, toda a minha relação com o cliente está comprometida. Então, é algo que a gente não abre mão também. E quando eu tenho negociação com o cliente, eu deixo isso muito claro. Eu falo para ele, olha, a gente vai ter uma fase de onboarding e essa fase de onboarding dura X tempo. Você tá ciente disso? A gente não começa a trabalhar sem essa fase de onboarding. Ai, Carol, mas eu tenho muita pressa, muita urgência, não sei o quê. Calma. Porque não adianta de nada eu te pegar e eu começar a produzir conteúdo de forma arbitrária. Porque a gente vai estar realmente, né, escoando lá um conteúdo sem estratégia, sem objetivo, sem foco, né? E a longo prazo, isso é extremamente negativo para você, enquanto cliente. Então, dá uma segurada, respira e confia na gente, porque eu tenho certeza que esse briefing vai ser necessário para a gente conseguir entregar, né, tudo que eu te prometi aqui nessa negociação. E aí, os clientes, de fato, quando a gente finaliza essa fase, eles falam, pô, realmente vale a pena ter esperado e faz todo sentido ter esperado. Então, esse daí é um ponto que, com certeza, mudou o jogo pra gente e que hoje é o grande diferencial da Kotler, né? E é muito legal que você fala de alinhamento de expectativa, né? Então, perfeito. Eu gosto muito de falar que o combinado não sai caro. Não sai, é. Então, quando você alinha com o cliente, né, você que está do outro lado, com o seu cliente final, como que vai ser o processo, qual que é a expectativa que ele pode ter, quanto tempo que vai durar cada etapa do processo, deixa o cronograma muito claro, isso faz com que o cliente entenda e engaje. Né? É muito melhor do que, como a Carol falou, quero começar, tem urgência, ela podia muito bem dizer para não perder o cliente, então vou fazer aqui 10 posts para ti, para o teu Instagram não ficar parado de qualquer jeito, vou te entregar e depois a gente faz esse negócio de onboard. E não é bem assim, né? Uma empresa séria que quer entregar resultado precisa ter esse processo muito estruturado, precisa ser fiel a esse processo, tá? Mas eu acredito que foi muito rico hoje, pessoal. A gente falou muito aqui sobre marca, sobre produção de conteúdo, sobre como posicionar, como fugir ou não dessa guerra de preço, dependendo do seu modelo de negócio. Mas eu queria ouvir de Carol, para a nossa audiência aí. Carol, o que é que você resumiria tudo que a gente conversou aqui em uma frase ou em uma fala sua para quem quer começar? Né? A gente sabe que o digital hoje é pré-requisito, né? Principalmente depois da pandemia. Estar no digital não é mais diferencial para ninguém, é praticamente uma obrigatoriedade em todos os setores. Então, aquela pessoa que está começando a sua trajetória profissional, seja como funcionário, seja como empresário, e que quer extrair do digital para fortalecer sua marca, fortalecer sua empresa, por onde você começaria? Qual seria uma mensagem para resumir aí esse primeiro passo? Cara, eu falaria uma coisa que é extremamente simples. Senta, faz uma lista dos serviços, dos produtos que você vende, faz uma lista de para quem você quer vender e busca na internet. Hoje a internet tem tantas ferramentas que auxiliam a gente nessa definição, né? Uma das que eu mais recomendo é o mapa de empatia, para a gente conseguir desdobrar esse ICP aí de uma forma legal. Porque isso daí vai te dar clareza do que é que precisa ser trabalhado, né? Para atingir esse cliente ideal. Não caiam na cilada de querer agradar todo mundo. Entendam muito bem qual é o público que você quer focar, né? Porque senão você vai ser mais um entre as diversas marcas aí que estão só comunicando, né? E que não estão, de fato, gerando valor para o cliente final. Então, acho que essa é a mensagem principal. Entenda o seu contexto interno, entenda o contexto externo de mercado, defina para quem você quer vender e aí trabalhe, né, explorando as dores e soluções que você pode estar ofertando para esse público. Então, pessoal, para a gente fechar aqui, esse é o nosso momento do jabá. Queria passar a palavra para a Carol para ela apresentar um pouquinho de como você encontra os conteúdos que a Kotler está produzindo, como a Kotler tem impactado o mercado e como você pode ser um cliente da Kotler e alavancar aí o seu posicionamento de marca e sair um pouco dessa guerra de preços, se for essa a sua estratégia. Perfeito. Em todas as redes sociais, somos a Agência Kotler, com 2 T's. Então, vocês podem entrar, enviar mensagem pra gente. Lá tem todas as nossas
os nossos contatos. E a gente tem um time de especialistas que vai estar pronto para atender vocês, entender o contexto de vocês, né? E servir ao negócio de vocês da melhor forma possível. Aqui na descrição, então, você vai encontrar o site da Cota, você vai encontrar também o site da Ponti. A gente, inclusive, fez um blog post recente falando sobre essa parceria, como a gente tem construído o projeto juntos. Então, é só clicar aqui embaixo e conferir esse conteúdo também, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.